Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo que nós anunciamos aqui já há alguns dias atrás e nós vamos aqui conversar com o pastor Luciano Sena. Eu vou convidá-lo aqui para entrar conosco. Nós vamos conversar com o pastor Luciano Sena. O irmão Luciano, bem-vindo aqui ao nosso... Não é bem uma live, né, porque está sendo gravado, mas seja bem-vindo. O irmão Luciano, ele é de Presidente Prudente, natural de Presidente Prudente. Ele serviu como evangelista, plantador de igreja, né, em juntas missionárias aí da IPB, e tem também um histórico com as Testemunhas de Jeová, né? Então, já para a gente iniciar, né, pastor, eu vou deixar aí aberto para o irmão se apresentar aí para quem não conhece o irmão ainda. Então, fica à vontade aí. Ok, obrigado, Fernando, pelo convite e também aos inscritos e aqueles que assistirão esse vídeo. Nossa expectativa é que seja abençoador aquilo que iremos colocar aqui. Como o irmão colocou, hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por alguns anos também servi como plantação de igreja, com campo missionário, e desde 2004, 2005, estou aí nas fileiras presbiterianas, né? Tive uma experiência na Torre de Vigia, por um período aí de 8 anos, trabalhei e servi aquela religião, sendo também pioneiro, servo ministerial, e essa experiência ela se findou nesse ano que eu mencionei, o ano 2004, 2005, tendo ali algumas descobertas e aí nós acabamos por identificar, né, algumas coisas que a Torre de Vigia não pode esconder por muito tempo, né? E quando você descobre, você vai verificar e cada vez mais fica claro que aquilo que sempre é dito como não sendo verdade, que como sendo mentira de apóstatas, você acaba descobrindo que é, né, a verdade, né? Naquele tempo, você lamenta e sofre emocionalmente muito com isso, mas com o passar dos anos você agradece a Deus, né, por ter ali descoberto, né? Sou casado já há quase 25 anos, né? Tenho 3 filhos e hoje eu pastoreio uma igreja presbiteriana no Mato Grosso, né? Estou aqui no Mato Grosso servindo a Deus. Muito bom, irmão. Eu até já aproveito aqui uma pergunta, né, que mandaram para nós. Se o pastor tem aí escreveu algum livro a respeito, tem alguma entrevista, publicou alguma coisa sobre esse seu período aí, né? Porque muita gente não conhece, como é o meu caso, né? Até comentei com o irmão, né? Eu cheguei a compartilhar vídeos aí do irmão, mas não sabia que tinha sido Testemunho de Jeová. Depois que eu fui saber, né? Então, uma pessoa perguntou aqui também se tem alguma coisa que o irmão escreveu aí que ela possa encontrar para saber mais, né? Que não é o objetivo da live nossa ficar falando sobre isso, mas ajudar quem está saindo, né? Mas também aí... Exato. Entendi. Então, em primeiro lugar, eu vou responder e nós já vamos usar isso para algumas considerações, né, Fernando? Em primeiro lugar, naquele site muito conhecido, o Índice TJ, né, Índice TJ, tem 2 artigos lá que eu escrevi. Um que foi sobre uma carta-resposta, quando eu indaguei a Torre de Vigia sobre a queda do número dos ungidos, né? E se o fim não viesse e todos os ungidos morressem, né? Então, tem uma carta-resposta lá, que recebemos ali a resposta, que é um imbróglio, né? E tem também um outro artigo lá intitulado O Corpo Governante Beneficiou-se de Material Apóstata, né? Onde eu mostro algo que eu pesquisei e ali naqueles artigos tem alguma menção da minha experiência, tal, de como foi que eu me desliguei. Tem um vídeo que é muito assistido, que é uma palestra que eu dei no JMC sobre as Testemunhas de Jeová,
mas também eu não exponho, né? É uma experiência, né? Então, assim, eu nunca realmente trabalhei muito isso. E aí, o porquê, né? Primeiro, que lá atrás, Fernando, e isso eu espero ser de ajuda para algumas testemunhas de Jeová. Lá atrás, no ano 2004, embora já estava tendo um movimento muito grande de ex-testemunhos de Jeová, principalmente por causa da internet, mas o acesso ainda era limitado, nem todo mundo tinha computador, enfim, né? Então, quando eu comecei a me desligar e descobrir algumas coisas ali, logo em seguida que eu resolvi, né, ingressar numa igreja cristã, eu comecei a ter aqueles convites, né? Ex-TJ, ex-TJ, aí vai numa igreja, vai em outra, enfim, e estava caminhando dessa forma ali na minha região. Daí eu conversei por telefone com o Aldo Menezes, que tem um livro que eu recomendo demais, na minha opinião, um dos melhores, porque abandonei as Testemunhas de Jeová. Né? E o Aldo me deu um conselho ali que eu, de pronto, segui. Ele falou, Luciano, não seja conhecido pelo que você foi, né? Seja conhecido pelo que você é. Ainda que a sua experiência passada possa ajudar outras pessoas, mas se você não prestar bem atenção, você pode ter passado boa parte da sua vida sendo escravo daquela denominação, ou daquela religião, ou daquela seita, e passar o resto da sua vida em função dela, né? Sempre trabalhando em torno de atacá-la, de destruí-la, né? Não numa apologética saudável, mas sempre em algo problemático. Então, o que eu fiz desde então é me desvincular, né? Mas sempre trabalhei na questão das seitas, né? Continuei, né, dando palestras, estudos, né? Tem um canal, né, no YouTube que tem vários vídeos também trabalhando a questão das testemunhas de Jeová, sem contudo ficar explorando o fato de ter sido ou mesmo tentar fazer isso como que uma vingança pessoal contra a religião, né? Então, é por isso que às vezes alguns até acham que eu fui, na realidade, adventista, né? Já que eu me desdobrei numa pesquisa maior sobre os adventistas, escrevi um livro sobre o adventismo, então eu sempre, quando alguém manda mensagem para mim, fala, por que você deixou de ser adventista, né? Então, é bom porque eu digo, não, nunca fui, e também não preciso dizer o que eu fui em algum momento da vida. Muito bom. Então, você já responde, né? E eu concordo com essa visão também, né? A gente não pode ficar preso só nisso, né? Só explorando, né? Lógico que a gente respeita a forma de cada um trabalhar, né? De cada um tentar ajudar, né? Mas eu concordo aí com a sua visão também. Então, entrando, né, nesse tema, né, da nossa live, o primeiro ponto aqui que a gente queria considerar com o irmão, né, é a influência, né? Como que uma pessoa que sai de uma seita, de um grupo de autocontrole, né, como que ele acaba sendo influenciado pós-seita, né, na sua forma de enxergar a fé, de enxergar outras denominações, né? Como é que o irmão vê isso, né? A influência que essa pessoa continua tendo depois que sai. O resultado emocional e social na vida de todo adepto de seita é muito profundo e isso se arrasta por muitos anos. Eu tenho identificado que alguns sintomas ainda seguem alguns que se desligam de movimentos sectários. No caso das Testemunhas de Jeová, muitos ex-TJs, eles continuam sendo influenciados por toda aquela propaganda, por toda a teologia, por todas as doutrinas do corpo governante que liderou a vida deles por muitos anos. Veja que muitos saem, ou eles se tornam gnósticos, ou ateus, ou desigrejados. Por quê? Porque eles ainda estão fortemente influenciados por aquilo que creram, que pregaram, que estudaram, que todas as religiões não agradam a Deus, então eles quase que mantêm esse sentimento
em relação às outras religiões. E isso segue. Aquele que se livra das amarras da torre de vigia ou de qualquer outro segmento sectário, ele tem uma dificuldade enorme. E ele acha que ele se libertou, mas ele ainda não se libertou. Por exemplo, no caso dos TJs, Fernando, veja que é mais ou menos assim. Se a organização da torre de vigia não era verdade, então nenhuma mais vai ser. Porque na cabeça dela, dele, né, a mais próxima era a torre de vigia. Aí ele descobriu que não era nada daquilo que ele imaginava. E então ele, em um processo, né, de sabotagem, então ele continua crendo que nenhuma outra pode recebê-lo como membro, porque a única chance que se tinha de ter uma verdade era a religião Watchtower. Se não for ela, né? Então, infelizmente, isso acontece com outros adeptos de seitas, em um grau menor ou diferente, mas acontece. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, o que vai acontecendo é que acontece aquilo que, com todo respeito, eu chamo, né, de síndrome do cativeiro. Ele, para ir para outra religião, ele começa a transferir aquelas exigências que ele tinha com a organização, que lá tudo era certo, tudo era verdade, então tudo ele recebia mastigado, era colocado a porção certa, né, do escravo, fiel e discreto e tal, e ele ele procura uma nova religião com isso em mente, ele precisa novamente de um cativeiro, e ele não consegue ainda perceber, e isso com o tempo percebe, se ele persistir, que aquilo que ele cria em relação à organização, à torre de vigia, toda aquela entrega, toda aquela crença, toda aquela submissão, deve ser dado a uma pessoa e não a uma religião. A pessoa de Jesus é que merece e é digno daquele tipo de submissão, de obediência, de dedicação. É a pessoa de Jesus. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar procurando uma religião para lá no fundo substituir todo aquele processo que ele viveu, que ele vivenciou ali. Então, eu tenho notado que, eu não sei se você tem observado isso também, muitos ex-testemunhos de Jeová já se tornaram até ateus. Outros têm uma amargura incurável, né, com respeito a todo o mal, sim, que as testemunhas de Jeová, ou a torre de vigia, ou o corpo governante causou na sua vida, ou pelo menos ele entende que causou. E ele fica nessa fúria e só pensando em destruir, né, e não construir. Então, isso eu não vejo muito positivo, né? Mas alguns têm conseguido aí se livrar das amarras do corpo governante. E só para encerrar esse ponto, eu acho, e aqui talvez aqueles que estão bem a par aí de assuntos de ex-testemunho de Jeová, eu acho que o grande responsável disso foi o próprio que colaborou muito, né, para denunciar o corpo governante, mas, por um lado, ele colaborou para estabelecer esse modo de ex-TJs quase que desigrejados. Foi o Raymond Franz. Né? Você, ao ler o livro dele, você percebe que ele estimula um movimento, né, sem igreja, um movimento de cristãos autônomos, né? Exatamente porque se não foi a torre de vigia, então nenhuma mais pode ser. E a gente percebe, aqui no Brasil teve, hoje diminuiu, mas até grupos de ex-TJs, né, reunindo e estudando, mantendo algumas rejeições básicas contra a cristandade, né, e também não tendo nenhuma religião. Né? Eu tenho notado isso. Não sei se é essa a sua leitura também. Sim, exatamente. A gente estava até conversando esses dias, né? Exatamente sobre isso, né? Pessoas que criam grupos, juntando, né, ex-testemunhas de Jeová, mas que acabam ficando muitas vezes ou presos nessas doutrinas, né? Como o irmão comentou, né? Rejeita alguma coisa, mas acrescenta outra. Só que o grande problema é a rejeição do corpo de Cristo, né? Que é até o próximo tema que a gente vai
entrar, né? Quer dizer, elas acabam meio que assim, como o irmão falou, né? Eles têm a visão, né, de que nenhuma outra presta, né? Então eu vou construir a minha, mais ou menos isso, né? É, E exatamente. Ou até já rejeitar fazendo, todas. vou Ou rejeitar todas e rejeitar. vou fazer uma nova. É, Só que assim, o grande problema que a gente estava até discutindo esses dias, né, é que nessa ideia de se criar algo novo, alguns acabam fazendo algo que se isentam de responsabilidade, né? Porque se um grupo é feito com o objetivo de crescer, de repente se tornar uma denominação, né, desde que dentro do que a Bíblia diz, é algo louvável, né? Só que muitos desses grupos não têm essa perspectiva, né? Eles querem se reunir sem nenhuma responsabilidade, né? Sem nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de estrutura, e acaba meio que sendo uma seita da seita, né? Quer dizer, uma outra seita é, tejotiana aí, né? E é exato. só aproveitar que eu não falei no começo, né? Que o irmão até nos avisou aqui, né? O pessoal que estiver assistindo o vídeo, né? Comentar aí no vídeo, né? Eu quero. Então, nas primeiras 24 horas, quem comentar, eu vou pegar os comentários ali, então a pessoa vai ser concorrer a esse livro aqui, né? Que é o Teologia, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aqui. Tá, sim. Uhum. Teologia Sistemática para Hoje, com estudos organizados em quadros, né? Então, para quem não sabe, né, teologia sistemática é uma forma de você organizar aí os conhecimentos da Bíblia, né, os temas, né, dividido em temas. Então, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, o pecado, profecias, né, que é a conhecida escatologia. Então, todos esses temas são tratados aqui de uma forma bem interessante, né, por meio de quadros, em que fica fácil de localizar. Então, foi organizado aqui pelo pastor Reinaldo Marques, né, a gente já agradece a ele pela sua oferta aí também, né, e disponibilizar para a gente aqui, sortear entre os que vão assistir e comentar nesse vídeo, né, sortear então esse livro, né. Eu Pode falar. mesmo conheço o autor, né? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, né? E esse trabalho eu acompanhei desde do começo, né? Desde quando ele começou a organizar aí para a livraria Emerick, né? Então, vamos ver quem vai ganhar, né? O livro. E, Será de ajuda, né? com Depois certeza. vamos recomendar outros livros aqui para as pessoas que se interessarem, né? Em conhecer Legal. mais. Então, isso aqui é muito interessante, né? Porque às vezes a pessoa sai de lá e não tem uma ideia de por onde começar a entender, né? Quando eu saí, por exemplo, a constatação que eu cheguei é que eu não sabia nada. Então, por onde que eu começo, né? Então, um livro Do como zero, esse aqui é um bom ponto de partida. demais, demais. Então, agora continuando, então, né? A gente falou dessa questão da igreja, de grupos, né? Agora, entrando na questão, então, da importância da igreja, né? Como que a gente define igreja, a definição correta, porque tem muita coisa que a gente ouve, né? Esses dias mesmo eu ouvi uma moça aí dizendo que igreja é chamado para fora e as pessoas querem chamar para dentro do sistema religioso, então ela fez uma exegese meio estranha ali. E Uhum. também se é importante ou não você participar de uma igreja no sentido de uma organização religiosa estruturada. Inclusive, esse é o tema aí do nosso vídeo, né? A Testemunha de Jeová, ok, descobriu tudo, né? Corpo governante não é escravo fiel, coisa nenhuma, 1914, 1919, não tem nada, né? Descobriu tudo, né? Aí a pergunta é para onde vou agora, né? Depois de todo aquele sofrimento, às vezes, né, familiar, histórico, para se desligar, então para onde vou? E aí começa todo aquele sofrimento, porque a pessoa, a referência que ela tem é buscar agora uma substituição da verdade que ela descobriu que não é verdade, né? Então ela vai ficar procurando, né? Então vamos tentar ajudar essas pessoas a entender alguns aspectos necessários aí para que ela não fique nem sofrendo, né, e nem ser enganada, né? Tanto com alguns argumentos e raciocínios dela própria, né? Em primeiro lugar, é bom destacar, o Fernando, que a igreja ela é uma comunidade que confessa Jesus como Senhor e Salvador, né? Essa comunidade que confessa Cristo como Senhor e Salvador, ela é uma comunidade dos salvos na pessoa de Jesus. Então, nós temos, a princípio, essa definição,
né? A igreja é a comunidade dos crentes em Jesus. Ponto. Né? Agora, nós sabemos que tem muitas igrejas, muitas que chamam-se de igreja, mas são seitas também. Né? Nós sabemos que existem também igrejas que, em algumas comunidades locais, ela está corrompida. Né? Jesus mesmo destacou isso. Então, como a Testemunha de Jeová deve encarar? Então, ela, em primeiro lugar, eu acho que tem uma comparação que eu acho bem interessante, Fernando. No Brasil, nós temos uma Constituição. Nós temos uma Constituição que rege todas as unidades da federação, todos os estados, todas as cidades, todas as entidades, elas são, então, regidas pela Constituição Federal, certo? Mas cada estado tem algumas normas diferentes de outros estados, né? Assim como algumas cidades existem leis diferentes de outras cidades, a quantidade de imposto, normas, etc. Então, mas todos são brasileiros, todos estamos nessa mesma nação. O que eu quero fazer aqui? Analogia eu quero fazer. Igreja, para ser uma igreja, ela precisa de um padrão geral, de uma constituição federal, digamos assim. Quais são as referências para uma igreja? Como eu disse, né, a comunidade que crê, obedece, segue Jesus. Essa comunidade precisa crer nas escrituras sagradas como única regra de fé e prática, infalível, suficiente, inerrante. Né? Essa comunidade precisa também, de uma forma muito clara, confessar a sua fé em Cristo Jesus, e a sua crença em Deus deve levar em conta aquilo que a Escritura fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, esses seriam parâmetros gerais do que é uma igreja. Mas aí cada denominação tem alguns costumes, algumas linhas que destoam de outras. Mas você deve perguntar, bom, qual é a crença sobre Deus nessa igreja? Qual a crença sobre a salvação nessa igreja? Qual a crença sobre a Bíblia ou a revelação nessa igreja? Então, tem que buscar o que é ortodoxo, verdadeiro nesses aspectos. Aí você encontra uma igreja. Daí você vai se preocupar com as leis dos estados e das cidades, que pode ser diferente de um contexto ou de outro. E também observar a saúde local. Veja, vamos supor que o ex-testemunho de Jeová compreende esses aspectos principais e ele encontra uma igreja que confessa esses pontos, mas talvez essa igreja está vivendo uma realidade muito triste, vamos supor, a igreja perto da casa dele, né? Então, está acontecendo problemas de brigas, escândalos de adultério, ou enfim. Aí, o que essa pessoa tem? Uma comunidade que, embora tenha as crenças verdadeiras, ela está prejudicada, ela está doente. Será que isso é bíblico, Fernando? Deixa eu perguntar para você. As 7 cartas que Jesus mandou no Apocalipse, aquelas igrejas tinham problemas? Com certeza. Não Certeza, faltava né? era problema, né? Exato. A carta de Paulo aos Coríntios revela isso. A carta de Tiago para as igrejas, né, na dispersão, revela isso. A carta de Pedro também, ela revela isso. Então, veja, às vezes a Testemunha de Jeová vem de um sistema ou de outro movimento, vem de um sistema fechado, legalista, que ameaça pessoas e tem toda aquela uniformidade. Aí ele chega numa igreja local que não encontra tudo aquilo, até porque aquilo acontece porque é realmente uma seita, e aí ela não vê, né, toda essa dedicação, uniformidade que vem do legalismo da seita. Então a igreja ela está aberta à unidade, mas não à uniformidade. Ela tem seus princípios de disciplina, mas ela não um legalismo que fica mapeando e calculando a atitude, as palavras e ações das pessoas. Então, o que eu destaco aqui é que a Testemunha de Jeová, ou ex-Testemunha de Jeová, ele vai ter que buscar as crenças primordiais, primárias do cristianismo, avaliar a denominação que ele entende, né, que pode ser mais próxima daquilo que ele experimentou, daquilo que ele
deseja, e ainda avaliar a saúde da comunidade local. E isso é bíblico, isso é bíblico, e está na Bíblia, né? Eu já mencionei a questão das 7 cartas, eu já mencionei a questão de Coríntio, então está na Bíblia. Então, a testemunha precisa ter essa coragem, né? Acontece que e o medo de ir para a Babilônia, né? Como eles imaginam, né? Então, eu acredito que essas são algumas sugestões. Muito bem. É importante frisar isso, né? Esse passo a passo que o irmão deu aí, né? De conhecer, entender, né? Fazer esse filtro, né? E tirar esse medo, né? Essa ideia de que, principalmente a questão do controle, eu achei importante, né? Porque muitos têm essa visão, né? De que você participar, de que o fato de você participar de uma outra denominação religiosa significa que você vai estar sob o controle, debaixo de pessoas que querem controlar os seus movimentos, né? E não é assim, né? Por exemplo, né? Porque a experiência que eles tiveram é essa. Então, ele imagina o seguinte: eu vou chegar lá novamente, vão colocar, né, a faca no meu pescoço, vão, né, de forma simbólica. Tá? Então, assim, veja, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, vou citar um exemplo, que é a denominação que eu conheço, que eu sou pastor, tem lá na Constituição o seguinte: como que alguém deixa de ser membro da Igreja Presbiteriana? Então, a alternativa lá, primeiro, ele pode ser disciplinado por exclusão, ele adota algum comportamento pecaminoso, vil, que não quer ajuda, não quer se arrepender, então ele pode ser disciplinado. Essa é a primeira forma da pessoa não ser mais membro da igreja. A segunda lá coloca o seguinte: se ela, mesmo sendo moralmente inculpável, desejar sair. Então é o seguinte: alguém chega de mim, como já aconteceu, pastor, eu estou indo para outra denominação, porque eu acho que lá eu entendo melhor lá, ou tenho parentes lá. Ô, meu irmão, está aqui a carta de transferência, vai, quando você quiser visitar, ou seja, a pessoa, o ex-TJ, ele não imagina que isso é possível, né? Ele não imagina, então ele acha. É claro que toda denominação tem sua estrutura, seus regulamentos, e vai seguir. Agora, não é da mesma intensidade, né, e agressividade que as seitas demonstram. E eles mesmos não conseguem entender como igrejas que são distintas, discordam de alguns pontos, ainda podem dizer que são igrejas cristãs, né? Andam às vezes junto, vê um pastor de uma igreja pregando em outra, né? Então isso para eles é muito confuso, né? Não é possível, tal, porque eles têm o pensamento do sistema fechado. Então até se libertar disso demora um pouco, mas aqueles que estão nos ouvindo, se tiver um pouco de calma, clamar a Cristo, para que Cristo seja o único caminho, a verdade e a vida para ele vai compreender esses outros detalhes da fé. Muito bem. E a gente não quer dizer também que quem sai tem que logo pular de paraquedas numa denominação, né? Cada um tem seu tempo, né? O importante é você entender, né? Você que está assistindo, que é Testemunho de Jeová, ou de qualquer outro grupo aí, né? Entender que você precisa buscar esse conhecimento, fazer esse filtro, né? Mas tem o seu tempo, a gente não quer dizer que você vai sair, né? E já cair de paraquedas aí também. Mas essa ideia de pressa, de ser de outra denominação, é exatamente aquele conceito. Eles precisam estar em uma organização porque o fim vai vir e aí ele não está em lugar nenhum. Não. O que temos pressa é que ele olhe para Cristo como redentor da sua vida, como aquele que morreu pelos seus pecados e por meio dele ele está salvo. Essa é a pressa que temos, né? Agora, ele tem todo o tempo do mundo, né, para investigar, para estudar, para pensar, para participar, né? Muitas vezes ele vai ficar até anos. Eu mesmo conheci, aí já num caso de ex-adventistas, né, de um movimento mais radical do adventismo, que demoraram 4 anos para tomar uma decisão, mas frequentaram, viveram, participaram das programações, dos encontros, e aí chegou o momento que eles estavam tranquilos, né? Então, pode ser que o processo realmente de um ex-adepto de seita, principalmente Testemunho de Jeová, demore mais, é verdade, por toda a sabatinação, né,
vamos dizer assim, né? Toda a doutrinação ali é colocada na mente dele. Mas eu acho que este é o aspecto aí importante. Certo. Agora, alguns conceitos, bom, que a gente vê muito comum aqui, né? Eu me deparo com isso aqui o tempo todo, acho que o irmão também lá no seu canal também, né? Questões como aquilo de a igreja somos nós, Deus não habita em templos feitos por mãos, esses dois são os principais. Tem a parte de Babilônia, que a gente já falou, né? A igreja existe para arrecadar dinheiro, a questão da união, cada um ensina uma coisa, né? Como é que a gente rebate alguns desses argumentos aí que são tão comuns, né? Justamente até por esse espírito aí do Franz, né? Que plantou essa ideia desigrejada na mente das TJs aí. Bom, primeiro que é verdade, mas não é só isso, né? Nós somos a igreja, é verdade, mas a Bíblia também mostra que essa igreja que somos nós, ela vai se reunir e lá a Bíblia coloca, há uma liderança sobre essa igreja. Fala de presbíteros, de diáconos, fala de reuniões, né? Fala de comunidades organizadas. Então, essa é apenas uma desculpa, porque a pessoa ela está frustrada, esse é o ponto. Porque ele acha que todas as outras vão ser como aquela experiência que ele teve. Então, o aspecto aqui é o seguinte: você é igreja? Mas não é só isso. Né? Você é igreja como outros irmãos, e a Bíblia que diz sobre igreja, que nós somos templo, ela ordena, ela estabelece, né, o ajuntamento, ela estabelece o andar em comunhão, tanto que a Bíblia chama de corpo, né? Então, por fim, você vê que essas pessoas simplesmente elas não querem um compromisso, né? Elas não querem se envolver e se engajar em uma comunidade. Então, eles dizem isso porque não querem realmente colocar essa suposta liberdade em unidade. Em unidade. Ela quer ficar isolada e aí acha que o cristão vai ser uma ilha, tal, né? Então, este é um ponto necessário para a pessoa repensar, porque senão ele vai continuar sendo escravo. A torre de vigia causou um impacto tão grande na mente da pessoa que ela não consegue depois dar uma chance, né? Nem para ela, nem para uma outra denominação, porque o estrago foi grande e profundo. Então, volto a dizer aquilo que nós mencionamos aqui. As pessoas que insistem nisso, elas estão ainda sob algum domínio ou alguma crença do corpo governante. Sim, infelizmente. E até frisando também, né, um outro ponto, que a gente não quer dizer também que toda denominação, né, o irmão já comentou isso, né, da necessidade desse filtro, né, não quer dizer que toda denominação, ou que mesmo uma denominação que talvez seja boa num lugar, vai ser em outro, né, de repente ela naquele lugar ela não está boa, não está doente, né, naquele bairro, naquela cidade. Então a gente tem essa consciência, né, porque às vezes a pessoa olha e fala, não, mas a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa fora da Bíblia em algumas igrejas, né? A gente tem a consciência disso, a gente também não é aqui cego para dizer que é tudo um mar de rosas, né? Às vezes a pessoa pensa que, imagina que a gente pensa assim, né? Não, a pessoa vai ter esse bom senso. Se ela continuar lendo as escrituras, buscando o Senhor e vendo a igreja local, ela vai ter essa responsabilidade, ela vai ter essa capacidade de discernimento. Né? Não é, eu saí, eu vou para qualquer uma. Não, ele vai continuar, como nós acabamos de falar. Fica um tempo, investiga, procura, né, mais informações, mas o aspecto que já estabelece a diferença é que para as denominações que esse ex-adepto irá, nenhuma delas, se disser isso, então nós temos uma seita, mas nenhuma delas vai dizer para ele, aqui é o único caminho da verdade. Pronto, se o líder daquela denominação conseguir falar, só Cristo é o caminho, e nós somos uma comunidade que busca esse Cristo, que é o único caminho, ele já deu um bom passo. Agora, se disser, aqui você encontrou a verdade, a organização, a arca de Deus, a graça de Deus, aqui é o único caminho, sai fora. Sai fora. Certo.
Agora, um outro ponto que é muito polêmico, né, que às vezes testemunhas de Jeová criticam muito. Como a gente sabe, né, talvez alguém que esteja assistindo não tenha sido testemunha de Jeová, não conhece muito bem isso. Mas lá dentro os anciãos eles não são remunerados, né? Eles têm seu trabalho lá secular. Também não tem nenhum tipo de curso. Existe um curso de ancião, né? Eu já fiz esse curso e basicamente você não aprende nada da Bíblia, né? Mais de normas internas ali da organização. Então, o que fica na mente, né, de muitos ex-testemunhas de Jeová que a gente percebe é que eles imaginam os pastores como uma espécie de ancião piorado. Ou seja, o que eles veem de errado e de mal nos anciãos, eles acabam vendo nos pastores das igrejas evangélicas como algo ainda pior, porque na mente deles é o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, só que com o adicional de que essa pessoa ainda ganha para causar um problema, né? Ainda recebe um salário para causar um problema. Essa é a visão que a gente percebe em muitos aí, né? O que a gente entende? É lógico que existe todo um cenário que, principalmente no neopentecostalismo, né? Que depõe muito contra o cristianismo, né? Essa parte muitas vezes de seitas, inclusive, né? Mas para um ex-TJ, o que a gente entende de um pastor? Ele tem alguma formação? Essa, inclusive, é uma pergunta que nos mandaram aqui, né? O Costa nos enviou sobre pastor, né? O que é preciso para alguém ser um pastor? Isso numa denominação séria, lógico, né? Quanto tempo de estudo? Como é que funciona isso, né? É igual ancião, chega lá, alguns se reúnem, escolhem ele porque a família comenta na sentinela. Como é que é? Como é que funciona isso no caso de um pastor? Eu vou comentar a nossa experiência, né, o Fernando, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que eu posso assim dizer que seria a experiência também dos batistas tradicionais, né, porque hoje muitas denominações usam o termo batista, mas são independentes, não tem. Mas falando talvez dos batistas mais tradicionais e antigos, né? Nas igrejas bíblicas, nas igrejas sérias, alguém que se torna pastor, ele vai ser primeiro aprovado por um conselho local, né, que seria aí o corpo de presbíteros, ele vai ser encaminhado para um presbitério, né, que é um grupo maior, com um maior número de presbíteros e pastores, que vai conversar com ele, e ele então vai ser encaminhado para um seminário. Se esses concílios anteriores identificou que o homem ou o jovem tem um chamado, depois de alguns anos como membro da igreja, ele vai ser enviado para um seminário. No caso da igreja presbiteriana, todos que são ordenados, ele de alguma forma passou por algum preparo teológico. A maioria esmagadora em um seminário, outros em institutos bíblicos e depois fez algum tipo de complementação, outros algum curso teológico, mas isso é a minoria. A maioria esmagadora, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, é enviado para os seus seminários. E ali estudam 4 anos, depois ele pode ainda ficar mais um ano licenciado, para então ser ordenado para o ministério, né? Então, a pessoa recebe um preparo teológico depois de identificada a sua vocação. Agora, é claro, né, há os que vão para os seminários, se tornam pastor, por interesses dos mais diversos, né? E com o tempo Deus pode trazer à tona isso, como acontecia no período da Bíblia, no período das Escrituras, né? Nós encontramos até apóstolo traidor, né? O que dizer de pastor, né? Então, mais uma vez, Fernando, é uma exigência que, se eles forem avaliar à luz da palavra, mesmo no período bíblico, nós notamos Paulo falando de alguns que o abandonaram, então, João falando que tinha um pastor na segunda carta, né? Eu esqueci o nome, mas João falando de alguém que era, bem dizer, o dono da igreja, não permitia nem o apóstolo ir lá. Então, problemas tem, né? Mas há um preparo teológico, há um exame, e com isso diminui bastante, no caso de presbiterianos e igrejas tradicionais, os aventureiros, né? E isso acaba dando um preparo melhor.
Agora, com respeito à questão aí que é delicada, né? A questão é porque é remunerado, recebe, é assalariado, né? Essa é uma compreensão bíblica, né? Eu acho interessante um testemunho de Jeová, ou ex-testemunho de Jeová, abordar isso, porque a gente sabe que os superintendentes são mantidos, né? Não importa se por muito ou por pouco, mas eles são mantidos. Os pioneiros especiais são mantidos, os que trabalham lá nas gráficas da Torre de Vigia também são mantidos, tem lá todo o seu sustento. Os membros da Torre de Vigia são também mantidos, então não dá para entender muito o porquê, o questionamento, né? Mas será que a Bíblia ensina isso? Sim, né? Se você notar, o apóstolo Paulo ele mostra que o ministério pode viver dos recursos do próprio ministério. Você nota isso em 1 Coríntios 9, em outros trechos. Agora, na igreja, nós temos outros líderes que não são remunerados, né? Por exemplo, no caso dos presbiterianos, os presbíteros trabalham muito, muito, né? Você está frequentando uma igreja, você sabe, reunião de conselho, né, eles tomam a liderança na administração da igreja, e isso tudo demanda tempo, demanda envolvimento. Então, é de fato algo que muitos não sabem, né? Muitos não sabem. E isso acredito em outras denominações sérias também, né? Sim, muito bom. E também tem um outro detalhe, né, que, especialmente aqui no caso, né, citando o exemplo dos presbiterianos, né, da forma, até do sistema presbiteriano de administração, né, que às vezes as pessoas não entendem, né, acham que o pastor ele é o dono da igreja, né, e não é assim, né, como o irmão citou, tem todo um conselho, né, tem uma eleição, né, então ele não é o manda-chuva geral, assim, que tem liberdade É, total, né. porque é isso que eles imaginam também, né? E embora seja verdade em algumas denominações que são seitas também, né? O pastor é o dono, o apóstolo é o dono, né? O fulano de tal é o dono, né? Mas no sistema presbiteriano, e repito, em igrejas sérias, bíblicas também, o pastor não é dono, o pastor não é, né? No sistema presbiteriano, quem define o sustento do pastor é o próprio conselho, né? E se ele definir X, se ele deixar de definir, é o conselho, não é o pastor que impõe, né? Desde que seja algo razoável, conforme recomenda a igreja, né? Quem decide se um pastor vai continuar numa igreja presbiteriana é o conselho, é o presbitério, né? Então, assim, que infelizmente eles só recebem as informações dos piores exemplos e das piores situações e não conhecem, né, o sistema de igrejas que são igrejas sérias, né? Tocando, por exemplo, em um assunto também delicado, por exemplo, uma disciplina, né? Será que é aquela exclusão sumária? Tal? Tem todo um meio de buscar o arrependimento, o objetivo da disciplina, no caso do presbiteriano, é buscar ao máximo, né, evidências de arrependimento, né, para que não haja disciplina. Exclusão é muito difícil acontecer, desde que, se a pessoa falar mesmo, não, eu vou viver nesse tipo de comportamento pecaminoso e não tem quem me tire. Então, é o máximo de uma exclusão. E ainda assim, não é nada daquilo que os ex-adeptos de seitas enfrentam, que é o antigo filme, né? É pago para entrar, reze para sair. Né? Você é diabolizado, demonizado. Né? E então, a pessoa ela não consegue nem ter dignidade de sair da denominação. Então, para ele, o pastor, o conselho de igreja vão ser também tirânicos dessa forma. Acho que desse ponto aqui, acho que desse assunto, né, de igreja, acho que já deu para, que era o tema principal, né, acho que deu para explorar bem. A não sei que o irmão queira falar de mais algum tema aí, sobre isso especificamente, né? Eu acho que isso acaba voltando em algum outro tema, mas vamos lá, né? Então tá joia. Então, o próximo ponto, né, que a gente planejou foi com respeito às doutrinas. A gente falou ali que um membro de uma seita, né, um ex-membro de uma seita, ele acaba ficando sob influência das doutrinas antigas, do que a liderança diz, né? E a gente nota isso em questões como a trindade, imortalidade da alma, né, como as testemunhas de Jeová costumam se referir, o inferno de fogo,
arrebatamento e a dificuldade de aceitar vida celestial. Eu cheguei até a ver uma pessoa que, eu mostrando o texto para ela, uma testemunha de Jeová, ela falou que o texto devia ter sido adulterado, né? O texto da Bíblia, que falava sobre vida celestial. Então, o que a Nossa. gente pode entender dessas doutrinas, né? Existe base para nós É, dizermos que essas coisas são verdadeiras, né? Não são invenções de homens. vamos lá, né? O Fernando, imagine você, um adepto do corpo governante, né? Ele, por muitos anos, talvez até décadas, aprende que Deus não é onipresente, né? Que Deus, a sua onisciência é seletiva e, e potencial, mas nunca constante. Que Deus tem um local físico específico, né, no universo. Então, a ideia que ele tem de Deus é tão limitada, não bíblica, que quando você for falar para ele sobre trindade, sobre atributos de Deus, vai dar um boom, né? Vai entrar em choque. Então, é realmente complexo, uma testemunha de Jeová que seguia um Deus bem delimitado, né, cheio de limitações, agora em um Deus imenso, como é o Deus das Escrituras. Então, esse é o primeiro aspecto. Eles já creram em um Deus totalmente limitado. Agora, como que essa cabeça, que via um Deus que nem onisciente constantemente ele vai crer agora em um Deus triuno, né? É muito difícil. Então, nós temos que destacar isso. Mas vamos lá. Eu lembro, Fernando, que a primeira coisa que eu fiz, né, quando me desliguei da torre de vigia e fui pesquisar algumas coisas, não só sobre a torre de vigia, né, foi pegar a teologia sistemática de Louis Berkhoff. Eu nunca tinha lido nada, né? A gente só comia aquilo que o corpo governante dava a respeito da cristandade. Aí, o primeiro capítulo que eu fui procurar, né, na teologia do Berkhoff foi Trindade. E aí eu fui vendo a abordagem, os textos bíblicos, a argumentação, a definição, e eu comecei a observar que, olha, não é conforme o corpo governante colocou. Né? É uma doutrina baseada em 3 textos bíblicos mal interpretados, aquele negócio todo, né? E aí você começa a ver a definição também apresentada para a doutrina da Trindade também bem errada, feita pelos apologistas ou pela própria Torre de Vigia, né, os apologistas TJs. Né? Então, o que precisa ser feito a Testemunha de Jeová tem que lembrar o seguinte: ela foi enganada por esse corpo governante. Esse corpo governante enganou em muitas doutrinas e enganou nessa também. Então, ele precisa verificar o que é que o cristianismo diz sobre essa doutrina desde seus primórdios. Acha mesmo que a cristandade iria produzir uma doutrina tão complexa dessa simplesmente porque quis? Né? Então, precisa averiguar os princípios bíblicos. Né? Então, a crença bíblica ela é colocada da seguinte maneira: nós cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são distintas por propriedades pessoais. Né? Elas usufruem a mesma divindade. Nós podemos dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas nós não dizemos e nem podemos dizer que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo ou vice-versa. Né? O porquê é que cremos a respeito disso? Primeiro, que a Bíblia mostra que há um só Deus. Então, a Bíblia mantém, e isso é necessário. Deus tem que ser um só. Né? Então, em todo lugar, a Escritura confirma que o único Deus verdadeiro, ele é um em sua essência. Ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia mostra que o Filho é chamado de Deus e, em vários aspectos, ele também usufrui de outros atributos
até nome e adoração. Né? Nós notamos, por exemplo, em Apocalipse 5, em Hebreus 1, em outras experiências nos evangelhos, Jesus sendo adorado e Jesus sendo chamado de Deus. Notamos a mesma coisa com o Espírito Santo. Né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ali, no fim, entre os versículos 17, ele fala que o Espírito é o Senhor. Então, o que a crença da Trindade chega a apresentar? Olha, nós temos uma Bíblia que ensina que há um só Deus, e essa mesma Bíblia ensina que esse Deus, ele é visto no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Portanto, nós confessamos isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, portanto, e tão somente um só Deus, numericamente e também em sua qualidade. Então, é isso. Vamos tentar compreender, vamos tentar entender. Olha, mesmo as Testemunhas de Jeová, tanto no livro Raciocínio, como teve uma sentinela também, eu não vou lembrar o número, mas estabelece que a compreensão, por exemplo, da eternidade é algo que escapa ao nosso domínio mental. Porque nós pensamos em eternidade, via de regra, em longevidade. Mas, no caso de Deus, é também antiguidade. E também ele está fora do tempo. Né? Então, quando a própria Bíblia diz que ele não está preso ao tempo, é quando diz que para ele um dia é como 1000 anos como um dia, ou seja, ele está acima disso. Então, nós compreendemos isso? Nem mesmo as Testemunhas de Jeová compreendem. Então, é óbvio que nós teremos mistérios a confessar. Agora, o mistério não é, como eles dizem, é porque não temos resposta. Nós não temos resposta porque não nos foi revelado a mais. Mas temos, né? Por exemplo, Fernando, para encerrar essa questão da Trindade, eu tenho anotado mais de 50 versículos bíblicos, passagens bíblicas, em que no Novo Testamento, passagens como aquela do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na bênção apostólica no batismo, está sendo representada em outros escritos. Né? Há mais de 50 passagens bíblicas mencionando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ora nessa ordem, ora um pouco mais longe da colocação da salvação, outro da criação, outro da redenção, mas todos sempre colocados em pé de igualdade. Né? Então, este é o aspecto aí. Muito bem. Agora, com respeito a uma outra coisa que é difícil para eles entenderem, né? A pessoa morre e vai para o céu, mas se ela vai para o céu, como é que ela precisa de ressurreição, né? Um argumento que eles usam muito. Como é que a gente responderia isso aí de uma forma breve? Primeiro que eu costumo dizer assim, ó, qual é sempre a defesa em favor da mortalidade da alma, né, deles, né? Eles usam lá, ó, Deus fez o homem do pó e o homem veio a ser alma vivente, tá vendo? O homem é a alma. E depois fala, ó, a alma do fulano morreu, tá, ó, tá vendo? A alma morre, a alma tá no sangue e tal. Só que eles não continuam. Né? Por quê? A carga semântica, né, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva e ela vai nos dar informações que em um texto não foi dado. É verdade que o ser humano é alma? É. É verdade que no sangue está a alma? É. É verdade que quando a pessoa morre, a alma morre? É. Desde que a compreensão de alma seja aí qualificada. Por quê? Porque nós temos a Bíblia também dizendo que a alma não morre. Né? Onde temos isso? Apocalipse 6. Né? Lá ainda fala assim, Fernando: vi as almas dos que foram mortos. Olha só, nunca que uma testemunha de Jeová, nenhum adventista vai dizer isso. Né? Vi as almas dos que foram mortos, e ainda dialogava. Né? Depois, Apocalipse 20, né? E outros textos também que subentende uma sobrevivência após a morte, como, por exemplo, quando Jesus fala do tormento, né? Depois da morte. Então, isso subentende a sobrevivência de uma parte espiritual, que é chamada de espírito ou alma. Né? Talvez aqui cabe uma recomendação do livro do Anthony Huckman, A Bíblia e o Futuro. Lá tem um capítulo sobre o estado intermediário, em que ele faz uma defesa muito boa a respeito do estado intermediário e da sobrevivência. Né? Ele não é
ele não defende, né, de forma específica né, que o homem é alma e corpo, tal, mas ele defende que há uma parte que sobrevive à morte, independente se é chamado de alma ou espírito. Né? Aí vem, então, aí a próxima pergunta. Olha, se morre, vai para o céu e vai para o inferno, por que tem ressurreição? Bom, primeiro, que é assim que as escrituras nos colocam, certo? Temos, o próprio Jesus diz que, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Não adianta chacoalhar o texto ali, querer pôr ponto, né? Porque era aquele dia que Jesus estava, né, prometendo mesmo, né? Vemos a parábola do rico e Lázaro, vemos essas expressões sobre o tormento, vemos o apóstolo Paulo falando de que ele queria partir e estar com Cristo, né? E ali ele está se referindo ao período de sua morte. Então, o que nós temos? A Bíblia coloca isso. Então, o porquê a Bíblia coloca a ressurreição? Porque é o seguinte, nós seres humanos não somos só alma ou só espírito imortal. Nós somos e temos corpo. Então, nenhum ser humano ele vai usufruir a eternidade à parte do seu corpo. Então, a esperança gloriosa está ligada a esse corpo também. Então, nós chamamos o estado intermediário, segundo as Escrituras, de descanso, de estar na presença do Senhor descansando, mas aguardando a ressurreição. Por quê? Não é no estado intermediário que nós reinamos. Né? Nós não reinamos, né, os novos céus e nova terra com almas apenas. A Bíblia mostra que será um corpo glorificado e receberemos um corpo tal como Cristo, né, para usufruir o estado de glória. Então é assim, aí até uma comparação que eu lembro de um pastor que ele fez, né? Por que vai para o inferno, né? Seria uma prisão preventiva, né? Existe prisão preventiva antes do julgamento, não tem? Então ele fez uma comparação, foi o reverendo Davi Charles que fez naquele programa Vejam Só, né? Então ele colocou, é uma prisão preventiva. E também aquilo que é chamado de antegozo da glória, né? É dado uma oportunidade de descanso antes de assumir a gloriosa redenção. Excelente. E uma outra questão, né, para a gente finalizar esse ponto, que é o do arrebatamento, né? Algumas testemunhas, eu acho que a maioria, na verdade, não percebe que a própria doutrina do corpo governante, né, ela praticamente é um arrebatamento, né, com respeito aos ungidos, né? Só que eles não usam esse Exatamente. termo, né? Mas a Simone Joana não percebe isso. Aliás, né, o Fernando, né, Vini, né, que tem o dicionário Vini, né, o Vine, não sei, ele era do movimento chamado Os Irmãos, que defendia, junto com Darby, a ideia de duas vindas de Cristo. Uma vinda invisível, tanto que ele propõe a tradução de presença, na mente dele, a primeiro arrebatamento, né? A vinda invisível, o rapto, e depois a manifestação visível, que era depois Cristo viria para o juízo, julgar o mundo, Israel, aquela interpretação toda. Então, tinha uma vinda invisível e depois a manifestação visível. As Testemunhas de Jeová têm a mesma coisa, né? A invisível em 1914, depois a manifestação visível no Armagedon. E os adventistas que ensinaram eles isso também, tem lá uma doutrina próxima disso, né? Então, e outra, um Testemunho de Jeová reclamar disso, tendo aquela doutrina de 1918, né? Que ali começou o arrebatamento. Olha só, né, o piscar de olhos que o ungido já ressuscita ali. Né? Eu não sei o que eles reclamam dessa doutrina do arrebatamento. Mas o ponto é que nós e a tradição protestante mais antiga não compartilha da doutrina do arrebatamento secreto. Né? Cremos que o arrebatamento ele se dará no retorno de Cristo, quando ele vier julgar o mundo. Então, ele arrebata a igreja para que a igreja, junto com ele, julgue o mundo e depois disso inicia aí o novo céus e a nova terra. Isso. E eles ainda têm a visão, né, que algumas sentinelas recentes mencionaram, né, que em algum momento os ungidos eles vão desaparecer, que eles vão para o céu, né? Eles não usam o termo arrebatamento, mas basicamente eles estão dizendo isso, né, que os ungidos do corpo governante, em algum momento... Eles
Eu lembro que algo era dito assim, né? Porque eles acreditam que alguns ungidos vão passar com vidas, né? Para o novo mundo. Então eles dizem que algo vai ter que acontecer com esses ungidos, ou para que ele nem experimente a morte, né? De alguma forma, né? E só que ele vai ter que, o corpo dele vai ter que deitar. Né, o corpo dele vai ter que deitar e o espírito que foi produzido, né, pelo novo nascimento, então assuma lá o reino celestial junto com os 144 mil. Né? Então tem esses negócios ainda aí, né? Bem complicado. Bom, já que a gente falou, né, alguma coisa aí, a gente falou do Darby, do movimento dos irmãos, né, entrando então nesses movimentos cristãos, né, não voltando lá do passado, né, nessa questão dos irmãos, mais do que existe hoje, né, que é uma questão que as testemunhas, ex-testemunhas têm muito, de entender essa diversidade religiosa, né, e até os termos, né, é uma coisa que quando eu saí eu me encontrei perdido, né, com tantos termos diferentes. Então a gente fala de igrejas reformadas, pentecostal, neopentecostal, sem contar os movimentos heréticos aí, né, o que a gente entende desses movimentos de uma forma resumida para quem está saindo agora, né, para ter uma visão geral, né, um panorama do que seriam igrejas reformadas, pentecostais, Ok, neopentecostais. primeiro vamos colocar aqui, né? Para ser igreja cristã, igreja de Cristo, tem que ter, vamos por aqueles 3 aspectos lá: a crença na Escritura Sagrada como única regra de fé e prática, a crença no Deus bíblico, Pai, Filho e Espírito Santo, e a crença na salvação pela graça por meio da fé em Cristo. Ponto. Certo? Então, esses são elementos básicos, tal como eu já fiz a comparação da Constituição Federal. Tá? Isso tem que ser regente, né? Nós ainda podemos elaborar muito mais isso em outros vídeos, mas estamos colocando aqui de linhas gerais. Daí, existem denominações que tiveram uma percepção doutrinária distinta de outros grupos. E com isso, foram formados outros grupos, né? Então, o que vem a ser um cristão? Né? Um cristão é esse que crê em Cristo. Né? O que vem a ser um protestante? O protestante, ele vai dar ênfase não apenas a Cristo agora, mas ele vai dar ênfase àqueles chamados 5 solas, que inclui Cristo também, né? Onde ele protesta, né, contra, né, embora o termo protestante nasce pelas questões dos príncipes ali, imposto e tal, mas a ideia do protestante é que ele defende os 5 solas, né, que é apenas as escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a glória somente a Deus, né? Dentro do movimento protestante, dentro do protestantismo, surge um reformador, né, de nome João Calvino, que ele tem algumas linhas de interpretações mais próximas do tal chamado Santo Agostinho, né? E ele passa a ser a matéria mais bruta daquilo que veio a ser conhecido como reformado, né? E o reformado, ele acaba tendo aqueles chamados 5 pontos do calvinismo, embora o calvinismo é muito mais do que o pensamento do reformador, e o movimento reformado, ele é um movimento em que a soberania e a glória de Deus são regentes em toda a nossa adoração, em todo o nosso sentimento, né? Soberania e a glória de Deus. Levamos até as últimas consequências os 5 solas, né? Se alguém falar, reformado, não. O reformado é aquele que leva os 5 solas até as suas últimas consequências. Para nós, de fato, é só a graça, né? E graça tanto no meu aceitar o evangelho, como no meu caminhar com o evangelho, é graça de Deus me mantendo. Então, o reformado, ele tem essa disposição doutrinária e essa submissão às escrituras. Não estamos dizendo que outros não tenham, mas a nossa percepção é que uma compreensão mais aguçada da escritura nesses aspectos vai nos levar a um pensamento mais reformado, né? O que são os pentecostais? Os pentecostais, a ênfase foi dada mais nas experiências, né? De falar em línguas, de dons espirituais, tal. E o que surgiu muitos exageros, né? E ainda há de se verificar se essas experiências estão sendo ou não sendo bíblicas, né?
Mas o movimento, as igrejas pentecostais deveriam ser consideradas igrejas protestantes, porque eles não se afastaram basicamente dos postulados. Mas com a entrada de dons, a questão das escrituras ficou um pouco em dúvida, né? Por que eu estou dizendo em dúvida? Será que as experiências espirituais para muitos substituem a única regra de fé e prática? Eles dizem que não substitui, mas alguns às vezes se orientam por experiências, né? Então o pentecostalismo tem esse impasse aí a se resolver aí com esse ponto, né? A meu ver, eles não vão reconhecer isso, né? Mas acho que é isso. E já para finalizar aí o que você perguntou, os neopentecostais acabaram sendo mais conhecidos por libertação de demônios, por prosperidade, por, né, bênção, maldição, e eles hoje parece que são mais empresas do que igrejas, né? Vendendo objetos sagrados, tal como fez o catolicismo romano no passado, né? Vendendo indulgências. Hoje substituiu o óleo ungido pela água benta, a água benta pelo óleo ungido, quer dizer, né? Então, muitas coisas a gente percebe que muitas denominações chamadas aí neopentecostais são, na verdade, empresas, né? Que estão vendendo aí objetos para prosperidade ou libertação do povo. Isso, dois pontos, né, que eu até gostaria de frisar, porque eu vejo que é muito comum as pessoas entenderem isso, né? Um é essa questão do neopentecostal, né, que até pela profusão que isso tem no Brasil, especialmente, acaba sendo estereótipo de igreja cristã que os ex-membros de seitas têm, né? Então, o irmão falou aí da visão das igrejas reformadas, do próprio pentecostalismo, né, o mais antigo, especialmente, mas as testemunhas acabam tendo uma visão de que todas as igrejas são aquele estereótipo de igreja neopentecostal, com teologia da prosperidade, né, com essa venda de novas indulgências aí, né, fogueira santa, essas coisas todas, né? Então, pessoal, não é isso, não é essa imagem, né? Existe esse lado, mas existe o lado sério do cristianismo também. E por fim, né, o segundo ponto que eu acho bom ressaltar, né, quando a gente fala de calvinismo e até do arminianismo também, né, que alguns usam isso para dizer que a gente segue homens, né? Como a gente pode refutar isso, né, de uma maneira simples aí, quem tem esse pensamento? A terminologia, ela sempre no começo ela nasce como zombaria, né? Esse é o problema, né? Mas depois ela identifica um certo sistema com um certo pensador teológico, né? E aí muitos, vocês seguem, né? Mas nós chamamos as testemunhas de Jeová de russelitas, né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, aceitarem essa expressão só aponta que talvez eles se identificam com algo que o Charles Russell destacou. Mas somos testemunhos de Jeová? Porque foi a preferência em 1931 para cá, né? Porque antes eram estudantes da Bíblia e logo ia ser seguidores de Rutherford, né? O ponto é que eles precisam entender que há coisas na história do cristianismo que para nós é uma identificação normal. Para nós não é a que eu estou seguindo, né? Quantas coisas. A própria igreja presbiteriana, Fernando, ela discorda de Calvino oficialmente, por exemplo, no próprio batismo. Né? Calvino ele não aceitava que pessoas vindo da igreja católica fossem rebatizadas, né? A igreja presbiteriana considera isso um erro do reformador, suas atitudes pessoais, né, mesmo, né, de intolerância com outros, jamais reproduzir nem desculpar isso. E assim vai indo com outros reformadores que nós temos admiração, como o próprio Lutero, Wesley e outros, né? Eram homens pecadores, né? Agora, quando há uma identificação com o nome, é o seguinte, é porque aquele escritor, em algum momento, apontou algo específico que produziu pessoas que também entenderam que, à luz da Bíblia, aquele lá estava certo. Aí um crítico lá no passado falou calvinistas e aí virou, né? Virou essa expressão, essa nomenclatura, né? Mas Coisa que o próprio Calvino, né, já contra. E acredito que o próprio Lutero seria contra e outros, né?
Mas a compreensão é a nomenclatura, né? Seria melhor hoje chamar só de reformado, mas tem arminiano que fica bravo, porque se você disser que é reformado, eles não, nós também somos reformados, tal, né? Então, acho que quando alguém critica é porque tem pouco conhecimento sobre o nosso contexto, e que isso não nos afeta no que tange a nossa fidelidade apenas para Cristo, né? Então, somente. Tanto que eu posso dizer aqui, olha, eu posso queimar todos os livros de Calvino, né? Só não posso queimar a Bíblia. Eu posso viver minha fé sem nem nenhum livro de Calvino, mas eu não posso viver sem as Escrituras. E aí? Se a testemunha de Jeová puder dizer, né, que ele pode queimar todos os livros do corpo governante, ele não precisa da sentinela para viver, aí tudo bem, né? Complica. Bom, antes da gente partir então para a finalização, né? Uma coisa até que me veio à mente aqui agora, que é uma questão comum, um medo, né, um receio e uma prisão que a gente percebe nas pessoas que saem com respeito ao medo do Armagedon, grande tribulação. E eu sempre falo para as pessoas, né, não ficar preocupada demais com isso, né, com essa questão da escatologia, né, porque eles querem muitas vezes ter uma compreensão precisa do que vai acontecer, por causa de ser uma seita com um foco apocalíptico, né. Como que a gente pode enxergar isso de uma maneira equilibrada, né? Essas coisas que a gente não consegue entender plenamente e que também existe muita divergência de opiniões, né? Como que alguém que sai dentro de um grupo tão autocontrolado, né, pode ter uma visão equilibrada nisso? Porque a escatologia, para eles, está identificada com o movimento, né, com a denominação. Então, eles misturam. Tanto que você pode ver que, no caso tanto dos adventistas também, mas das Testemunhas de Jeová, há algumas passagens bíblicas de profecias que eles dizem que se cumpriram nos dias deles, né? Eles vinculam tanto a história da denominação, ou da seita, ou da organização, com profecias bíblicas, que por isso que a escatologia é de importância primária, né? Aí você lembra do clímax de Revelação que dizia lá que aquelas taças era a pregação deles em tal ano, que aqueles animais lá do Apocalipse é a pregação deles, né? Os adventistas mesmo dizem que a chamada lá da meia-noite das 10 virgens foi a pregação de Guilherme Miller. O livro Amargo, lá do capítulo 10, é a mensagem de Guilherme Miller. Então, eles alegorizam muito as profecias na história da denominação. E aí, um ex-adepto chega numa igreja que não dá se não for dispensacionalista, né? Que não dá uma ênfase exagerada na escatologia, e aí ele, não, mas eu preciso entender isso, tal, tal. Então, o aspecto é que eles precisam perceber que, para a igreja cristã, a escatologia primordial é estabelecida nos seguintes termos, né? Primeiro, nós sabemos que haverá o anticristo, né? Haverá esse anticristo. Nós sabemos que Cristo vai voltar, nós sabemos que os mortos ressuscitarão, que a igreja será levada, que haverá um juízo final e haverá um estado eterno, ou novo céus e nova terra eterno. Esses são aspectos escatológicos que nós aguardamos, né? O que está no entorno disso que vem ao debate. E aí tentar ficar calculando, né, o mover das nuvens, né, o mover das nuvens, para tentar descobrir acontecimentos apocalípticos, já demonstrou ser a frustração dessas seitas. Testemunho de Jeová, o corpo governante tem, mas quantas datas? 12, 13, 15 datas nas costas, né, de cálculos. Então, não adianta. As igrejas antigas, elas sabem que este é um campo muito perigoso, né, e deve trabalhar em pontos básicos e se orientar por isso, né? Eu acho interessante que a própria Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão protestante antiga que nossa igreja tem, ela lá estabelece que Cristo vai voltar, né? E que ninguém sabe o dia e a hora, né? Eu acho que essa é a preocupação, né? Então, e principalmente, o Fernando, ex-adventistas, que também, né, gostam muito disso, eles se preocupam muito em querer descobrir aqueles anos, a questão das 70 semanas, a questão das profecias de Daniel, de Apocalipse, e eles ficam sufocados com essa preocupação. E com o tempo eles também vão entendendo que isso é importante, é estudado,
né, é pregado, mas ele não é regente, porque se for salvo em Cristo, pode ter certeza que com o anticristo, com a marca da besta, se você for salvo em Cristo, você vai ser livre desses problemas futuros escatológicos aí, desde que você continue olhando para Cristo. Muito bem, respondo muito bem essa questão. E antes, então, de passar para nossas indicações, né, de literatura, né, de material para o pessoal se instruir, também uma pergunta aqui que chegou da Mari, né, que eu gostaria de passar, que é uma pergunta que muitos têm, e até puxar um gancho dessa pergunta, né, como que nós finalmente confessamos a Cristo, né, em oração, que eu acho que está relacionado com essa pergunta, né. Então a pergunta dela é o seguinte, né? Se nós orarmos, devemos nos dirigir a Deus, em nome de Jesus, no final da oração, ou para Jesus diretamente? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que devemos orar ao Pai Nosso que está nos céus. Então ela tem essa dúvida, né? Porque tem até aquele texto, né, que Jeová é ouvinte de oração, né? Então acho que a dúvida dela vai nesse sentido aí. E puxando, né, para esse lado de nós confessarmos a Cristo também, né? O que o irmão poderia comentar? Vamos lá. A oração de praxe das Escrituras é orar para o Pai em nome de Cristo, né? Não que toda oração você precisa dizer em nome de Jesus, né? Desde que Cristo esteja incluído na sua oração. O que coloco é que a prática das Escrituras é essa. Você pode orar para Cristo, eventualmente nós vemos isso na Escritura. Nós vemos quando Paulo, né, fala com Cristo, quando Estevão, né, fala com Cristo, mas a prática das Escrituras é orar para Deus Pai, né, em nome de Cristo e pela obra aí do Espírito Santo em nós. Então, essa é a prática comum das Escrituras. Não tem nenhum problema percebermos em algumas exceções que às vezes a pessoa é conduzida a isso. Mas a prática é isso, tá? Em primeiro lugar. A segunda foi sobre se render a Cristo, né? Se render a Cristo. A pessoa ela deve fazer isso assim que ela entender que ela é pecadora, que ela merece o juízo de Deus, né? Lembrando aí de João 3:36, né? Geralmente lembram do 16, né? Mas João 3:36 lá diz que aquele que tem o filho, né, vai ter a vida, mas aquele que não tem o filho, a ira de Deus, né, vai permanecer sobre ele, né? Então, se você compreende que você é um pecador, que você merece a ira de Deus e que só em Cristo essa ira vai ser retirada, então você deve confessar que Jesus é o seu Salvador, seu Senhor, e conforme revelado na Escritura, ele é o Filho de Deus, né? Quanto a todo o entendimento sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Pai, a pessoa de Cristo, você vai compreender, mas você precisa confessar conforme diz a Escritura. Romanos capítulo 10 diz que nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos. Detalhe, ressuscitou com o corpo que morreu, porque se ele não ressuscitou com o corpo que morreu, então não teve ressurreição, teve uma reprodução de um outro corpo, quer espiritual, quer físico, mas a crença aí. Então, crer e confessar em Cristo. Eu garanto para quem está ouvindo, se ele olhar para Cristo, como diz lá João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ele confessar Cristo, e se ele ter paciência com seu coração submisso a Cristo, ele vai dar passos significativos para uma vida espiritual sadia, né, uma fé em liberdade, porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bom, excelente. Bom, então se o irmão quiser passar para a consideração agora, né, as recomendações aí que a gente pode passar, tanto de literatura ou até de canais aí que o irmão queira sugerir, né, para que quer se orientar, né, porque as pessoas ficam muito no canal de STJ, né, só vendo o que está acontecendo na religião, mas às vezes não vai atrás de realmente estudar, né. O que a gente recomenda aí? Então eu vou começar aqui com livros, né? Eu quero recomendar para você que quer conhecer a fé cristã, né, protestante, fiel, os livros de James Packer, ou J.I. Packer, né, que foi um anglicano que morreu ano retrasado, de linha reformada. O
o livro Teologia Concisa, de J.I. Packer, o livro Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, deve ser lido por todo ex-testemunho de Jeová urgentemente, urgentemente. Né? Como você disse, às vezes há uma preocupação, até salutar e razoável, de pesquisar sobre as testemunhas de Jeová, tal, mas chega um momento que isso não vai mais render nada. Né? Já resolveu, agora ele precisa crescer. Então, esses 2 livros recomendo. Recomendo o livro também Salvos pela Graça, de Anthony Huckman, né? É um livro fenomenal. Quero recomendar também livro, por exemplo, de quem não é reformado. Né? Por exemplo, o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. É um livro muito bom, que apresenta a vida cristã de uma forma bem firme, um discipulado cristão bem claro. Então, recomendo esse livro. Recomendo também o livro A Caridade e os Seus Frutos, de Jonathan Edwards, e o livro Santidade, de J.C. Hilly. Né? Por que eu recomendo? São livros maduros, que vai ajudar o ex-adepto de seita a conhecer agora aquilo que o Senhor deixou, né, para autores e para igrejas que são bíblicas, né? Então, essa é a minha recomendação. Vídeos, né, e pregadores, né, é óbvio, né, a gente tem que recomendar aqui, né, Nicodemos, né, Augusto Nicodemos, temos que recomendar também o Hernandes Dias Lopes, né? Há pastores de outras denominações, né, mas eu mesmo, como não acompanho muito, né, mas esses presbiterianos, que também já são até reconhecidos por outras denominações, pela sua seriedade, né, e sua firmeza com as escrituras, pode ser de ajuda para muitos desses, né. Aquilo que você observou aí é interessante, né. Infelizmente, alguns estão aí mais em uma amargura, né, do que em uma construção. E isso está contagiando, ou vou dizer, contaminando outros ex-testemunhos de Jeová. E isso não sei se vai ser bom para esses que foram libertos da torre de vigia. Não sei se será bom para suas famílias, né? Uma coisa eu tenho certeza: se não irem para Cristo, não será bom eternamente. Eternamente. Né? Então, nós estamos aqui até fazendo esse vídeo com essa preocupação, né? Não queremos apenas o debate e ficar atacando, que hoje virou, infelizmente, uma terra até meio de faroeste, de ameaças, de processos, de brigas, sem sentido nenhum, sem sentido nenhum. Né? Então, que possamos aí ver isso com uma piedade cristã mais saudável. Né? Excelente, irmão. Já que o irmão não citou, você está aqui, esse aqui também, né? Chegou, né? Chegou. Então, esse aqui é o livro do irmão Luciano, né? Se Deus predestinou, por que evangelizar? Então, é um outro tema aí que as pessoas, ao se depararem com a doutrina da graça, né, a predestinação, embora seja uma palavra que assusta um pouco, às vezes testemunhas de Jeová, né, vão chegar talvez a esse questionamento, né? Então, se Deus predestinou, por que a gente precisaria ainda assim evangelizar? Né? Então, é uma recomendação aí também para vocês. Só para destacar, né, eu lembro essa pergunta aí, há muitos anos atrás, quando começamos a ir na igreja, né? E aí eu falei para minha esposa, mas o questionamento de muitos sobre predestinação é esse, né? Se está predestinado, para que vai evangelizar? Exatamente isso daí. Aí a minha esposa lembrou de um texto bíblico, né? Que Jesus disse que antes de nós orarmos, Deus já sabe o que vamos pedir, né? Ela falou, então nós não vamos orar também, já que Deus já sabe, né? Então, tem muitas coisas nas escrituras sobre esse assunto, né? E como você falou, esse assunto já até causa um espanto, né? Mas é um assunto bíblico e obrigado aí por demonstrar o livro. E, pessoal, lembrando também, né, quem quiser ir para concorrer ao livro, né, digita aí eu quero no comentário embaixo, depois de 24 horas que o vídeo estiver no ar, então eu vou coletar os nomes de todo mundo aí para fazer o sorteio do livro. E finalizando então, irmão, deixou para você aí os comentários aí finais, né, sobre
esse vídeo, o que o irmão gostaria de passar aí para quem está assistindo. Eu sei que tem gente que nos assiste que está dentro da organização, que está pesquisando, né, já entendeu que as coisas não são como eles acreditavam. Tem muita gente que assiste ali escondidinho, né, não deixa nenhum comentário por medo de ser identificado. O que a gente pode dizer para essas pessoas aí que estão buscando com sinceridade, né, uma mensagem final para elas? E eu também gostaria que o irmão resumisse, né, o que o irmão já falou, que eu acho importante lembrar, dos pontos ali para nós identificarmos uma igreja saudável, né, suas características, né, o que a gente precisa fazer, né, porque esse é o mote principal, né, eu acho, desse vídeo, né. Então, vou finalizar invertendo aí, né? Lembrando que para identificarmos uma igreja bíblica, ela precisa ter uma crença correta a respeito de Deus, né? Quem é Deus, seus atributos, né? A sua pessoa, o seu ser. Nós precisamos compreender biblicamente que Deus se revela nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo ponto que considero essencial, primário para identificar aí, é também a sua crença sobre a revelação, ou sua crença sobre as Escrituras. Será que esse grupo vê a Bíblia como inerrante, infalível, suficiente, inspirável? Será que vê o livro, a Bíblia Sagrada, dessa forma? E, por último, se o grupo ensina que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, por pura graça de Deus. Será que o grupo acrescenta algumas obras ou obras meritórias, ou de fato a crença em Cristo, em sua obra redentora, é suficiente? Então, esses três aspectos, tá? Deus, Bíblia e salvação. Fica aqui, nós podemos em outros momentos trabalhar mais isso. E finalizo aqui dizendo para você que está assistindo ou um ex-testemunho de Jeová, ou está pensando em sair, eu quero dizer para você, não tenha medo, não tenha medo, né? Cristo está no barco, desde que você olhe para Ele como seu Senhor, seu Salvador. Não tenha medo da tempestade, das angústias, né? Eu acho que todos nós, né, quando descobrirmos que estávamos enganados e dispostos até morrer e colocar nossos filhos também num sacrifício, né, para manter uma doutrina dessa religião, quando descobrimos que tudo aquilo era uma farsa, com certeza há lágrimas, há angústia, há medo, há raiva, né, há sentimentos de vingança, de arrependimento por ter, às vezes, perdido de ter a oportunidade de um estudo ou mesmo de um filho. Não tenha medo, né? Confie em Cristo, Ele é a cura para as suas dores e Ele vai conduzir você a um porto seguro, né? Lembrando sempre de João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Deus abençoe sua vida e esperamos aí poder falar mais com vocês. Muito obrigado, então, irmão Luciano, por ter aceitado aí o convite de estar com a gente aqui, né? Principalmente pelo horário, né? Do meu horário aqui já é meia-noite 15:50, né? Aí tá uma hora de diferença, mas por disponibilizar o seu tempo, né, para esse trabalho tão importante que a gente quer realmente ajudar as pessoas que estão saindo, né? Não é porque são as pessoas más, né, que querem tirar você da sua religião só por tirar, né? Você tem o direito de seguir a religião que você quiser, né? Mas o nosso objetivo é realmente te apresentar a realidade de Cristo, né? Aquela que nós encontramos fora desse grupo. Esse é o nosso objetivo, né? Que você possa realmente confessar a Cristo também. Então, irmão Luciano, muito obrigado novamente, né? Agradeço a todos que assistiram, que vão deixar aí os seus comentários também, né? E a gente se vê nos próximos vídeos e com certeza a gente marca aí mais vídeos, né, para tratar mais a fundo outros pontos que a gente abordou mais superficialmente aqui. Okay. Bom, obrigado, gente. Até mais, então. Nos vemos nos próximos vídeos.